Graça e paz a todos. Mais essa noite maravilhosa, especial, mais esse momento de nós deleitarmos na palavra do Senhor, de nós alimentarmos desse pão vivo, de nós recebermos a revelação dos céus, né? Que a palavra de Deus é a revelação dos céus, é Deus falando conosco, é Deus falando a sua vontade para conosco, Deus nos dando direção, nos dando sabedoria e entendimento para que nós possamos caminhar juntos rumo à cidade celeste, em nome de Jesus. Quero convidar os irmãos a abrir comigo, lá no livro de Juízes, capítulo 6. Hoje eu vou falar um pouquinho do que Deus faz na vida da gente, né? Como que Deus usa os teus filhos, como Deus usa os teus servos, né? Muitas vezes as pessoas querem fugir de Deus, querem esconder, né? Como Jonas ali foi engolido pelo peixe, tentando esconder de Deus, né? Mas não tem como. Quando Deus chama e Ele vai te usar em você mesmo. Você pode esconder, pode fazer o que quiser. Ele não vai ser outra pessoa. Se Ele te chamou, vai se cumprir na sua vida. Como cumpriu aqui na vida de Gideão, né? Gideão inventou uma batalha, né, com 32 mil soldados, um exército, 32 mil homens. Mas Deus falou, você não vai com 32 mil, você só vai com 300. Para você ver que nada é na sua força. Nada é do seu jeito, mas é do meu jeito, né? Então Deus venceu aquele exército ali, sem precisar do exército lutar, né? O próprio exército ali dos midianitas lutaram contra si mesmo, um matando o outro, ficaram enganados. Então, meus irmãos, com Deus, né? Quando Deus está na frente, a gente sabe que a batalha não é nossa, que nós vencemos é no poder de Deus, na vontade de Deus. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11. Aleluia, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, lá no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Glória a Deus. Vamos aplaudir essa leitura da palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Irmãos, então muitas vezes a gente coloca a nossa expectativa em nós mesmos, né? Que se nós colocarmos a nossa expectativa em nós mesmos, do que nós podemos fazer, realmente nós vamos ficar como Gideão que ficou. Eu sou o menor da minha casa, a minha família é a mais pobre de Manassés. Como que eu vou livrar Israel, né, dos midianitas? Como que eu vou livrar esse povo? Né? Então, muitas vezes nós nos colocamos como pequenos na presença do Senhor, como fracos, como pobres, como aqueles que não podem resolver, que não podem fazer, mas Deus, quando Ele quer nos usar, quando Ele quer usar a nossa vida para falar para alguém, para livrar um povo da mão, né, dos opressores, Deus levanta quem Ele quer, da forma que Ele quer, quando Ele quer, né? Muitas vezes a pessoa espera ficar muito preparada, muito sábia, muito inteligente, né? Mas a gente sabe que na presença do Senhor, isso nada adianta, porque a nossa sabedoria, a nossa inteligência, na presença do Senhor não passa de trapo de imundícia, né? Porque a nossa sabedoria
humana, ela para nada presta na presença do Senhor. Ela só presta, ela só pode ser usada se vier a sabedoria de Deus sobre as nossas vidas e se nós formos usados por Deus para algo de Deus, né? Que Deus quer usar nós para revelar algo, para fazer algo, para mudar algo na vida de alguém. Então Gideão aqui, ele teve esse chamado, né? O anjo do Senhor apareceu ali para ele, para livrar o povo de Israel, né? Das mãos dos midianitas. E aquele povo ali se perguntava por que né, nós ficamos aqui nessa opressão, nessa perseguição, né? Mas aqui, quando nós lemos aqui o livro de Juízes, capítulo 6, capítulo 7, nós vemos que o povo estava em pecado, né? Nós vemos que o povo estava afastado de Deus, estava afastado da vontade de Deus, e realmente é assim, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos afastamos da vontade de Deus, realmente vem, né, o juízo de Deus sobre a nossa vida. Porque hoje em dia tem muito de falar que Deus é amor, né? Realmente Deus é amor. Mas Deus também é fogo consumidor, né? Deus, ele é amor, mas ele também é juiz, né? Então, tudo aquilo que nós cometemos, tudo que nós falhamos, toda vez que nós nos afastamos da presença dele, vem o juiz de Deus sobre a nossa vida, vem um chicote, né? Então, muitas vezes a pessoa acha que pode viver a vida pecando deliberadamente, né? Vivendo aí uma vida de pecado, uma vida de iniquidade, e acha que está tudo bem, acha que está tudo tranquilo, que nada vai acontecer com ele. Então esse povo aqui estava sofrendo, né? Quando nós vemos aqui no capítulo 6, versículo 1, diz assim: porém os filhos de Israel fizeram que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Então o povo pecou, o povo afastou, mesmo vendo tudo que Deus fez ali, né? Livrando o povo ali da mão ali do rei do Egito, da escravidão, de tudo que eles viveram ali, e eles mesmo assim, né, eles saíram, eles afastaram da presença do Senhor. E aí Deus chama Gideão para essa missão, para resgatar o povo novamente das mãos dos midianitas. Né? E como você se sentiria levando 300 homens contra um exército? Né? Um exército poderoso. Né? Fala aqui que o exército dos midianistas não dava nem para contar quantas pessoas tinha. Tanta gente que tinha ali, tão forte, tão poderoso que o exército era ali. Mas quando Deus chama, meu irmão, quando Deus chama para algo, para fazer algo na sua vida, através da sua vida, pode ter o exército que for, pode ser a força que for, que ele vai te levantar com poder, autoridade e graça, e ele vai te levantar como um exército forte, e você se fará forte para vencer qualquer batalha, qualquer guerra. Porque assim é o nosso Deus. Não se sinta fraco, não se sinta frágil, não se sinta pequeno. Porque você serve um Deus dos exércitos, que é maior do que todas as coisas, é maior do que todas as guerras que você pode pensar, é maior do que a sua batalha, é maior do que o seu deserto, é maior que a doença que talvez você possa estar passando, é maior que o problema na sua casa que talvez você esteja enfrentando. E aí o Senhor fala com Gideão: o Senhor está com você, homem valoroso. Você deve salvar Israel da mão dos midianitas. Agora imagina Gideão recebendo esse chamado. Ele fala: como que eu vou levar esse povo? Como que eu vou salvar esse povo da mão dos midianitas? Olha o exército que esse povo tem. Olha o quanto que esse povo é poderoso. Eu sou pobre, eu sou pequeno, eu sou menor da minha casa. Meus irmãos, essas palavras pronunciadas para Gideão por um anjo, certamente estavam destinadas a ser encorajadoras, mas no primeiro momento, no primeiro pensamento ali de Gideão, parecia ter sido assim: por que eu? Por que o Senhor vai chamar eu? Eu não tenho condição, eu não tenho, diante dos meus olhos, do que eu vejo, eu não tenho nenhuma expectativa de vencer essa guerra, de vencer essa batalha, de livrar esse povo das mãos dos midianitas. Como que eu posso fazer isso? Não existe alguém mais forte ou mais valente, né, do que eu, que pode fazer tal coisa que o Senhor está me pedindo? Meus irmãos, só que as direções de Deus nem sempre faz sentido para nós. Deus já falou algo no seu coração, Deus já ministrou algo no seu coração, que quando você no primeiro momento olhou, você pensou: Senhor, mas isso faz sentido? Você está falando isso é comigo mesmo? Essa palavra é para mim mesmo? Muitas vezes isso acontece conosco. Como seres humanos, meus irmãos, realmente nós pensamos dessa forma.
Porque nós tomamos caminhos diferentes dos caminhos de Deus. Por isso que muitas vezes nós caímos, tantas vezes, em situações que nós não queríamos, em coisas que nós não queríamos fazer, diante de problemas, diante de situações ali que nós nos encontramos, que realmente nos afligem. Nós ficamos cegos, fracos diante das aflições. Realmente isso acontece conosco, mas porque muitas vezes nós não ouvimos a palavra de Deus como nós devemos ouvir, nós não entendemos como nós deveríamos entender. Quando Deus fala algo para você, quando Deus ministra algo no seu coração, na sua vida, você pode saber que Ele já garantiu a sua chegada. Ele já garantiu a sua vitória. Ele já garantiu todo o caminho que você vai percorrer. E durante esse caminho que você vai percorrer, a única coisa que Ele fala para você é que você vai passar por aflições. A única coisa que Ele fala com você. Você vai passar por aflições. Você vai passar por desertos, por dificuldades. Muitas vezes você vai encontrar diante de barreiras, diante de pedras nesse caminho. Mas você pode ir, que eu te garanto que quando você chegar, que você vai ter a vitória garantida. Porque você vai chegar. Então, meus irmãos, é assim que nós devemos pensar. É assim que nós devemos tomar as situações na nossa vida. Nós caímos, meus irmãos, porque quase sempre nós não confiamos naquilo que Deus está nos falando, naquilo que Deus está nos dizendo. Quantas vezes nós duvidamos no nosso coração de algo que Deus mandou que nós façamos e nós não fazemos. Uma direção que Deus nos dá e nós não caminhamos naquela direção. Muitas vezes nós preferimos ouvir vozes alheias do que ouvir a voz de Deus. E aí, muitas vezes nós caímos naquela situação. Mas Deus falou comigo para me fazer, eu estou fazendo, por que eu estou caindo nessa situação? Meus irmãos, precisamos confiar em Deus totalmente, não confiar jamais na nossa própria força. Nós precisamos esforçar, meus irmãos, para fazer a vontade de Deus. Nós precisamos esforçar para fazer e cumprir o chamado de Deus na nossa vida. Gideão estava próximo de experimentar isso na vida dele, em primeira mão. Muitas vezes, quando Deus nos chama para fazer algo, a primeira coisa que nós fazemos, em vez de olhar para o autor e consumador da nossa fé, nós olhamos para a nossa condição. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes Deus chama a gente para fazer algo, e nós olhamos para a nossa condição e pensamos assim, mas como? Eu não tenho capacidade para fazer isso. Eu não tenho capacidade para fazer isso que Deus está me pedindo. A gente esquece que Deus não chama os capacitados. Ele nos capacita quando Ele nos escolhe. Quando Ele te escolhe, quando Ele nos escolhe, Ele nos capacita para fazer algo, para tomar direção daquilo que Ele quer que nós façamos. Nunca duvide, meus irmãos, do chamado de Deus na sua vida. Eu sei que muitas pessoas, muitos pastores hoje, líderes que hoje estão à frente, estão trabalhando, um dia eles tiveram essa dúvida no seu coração, na sua mente. Mas na medida que ele foi caminhando, ele foi entendendo que era ele mesmo que Deus tinha chamado, não era outro, não adianta passar o bastão para outro. E muitas vezes nós queremos fazer isso, né? Então aqui no capítulo 1 diz que o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, perante o Senhor. E aí eles foram oprimidos pelos midianitas, né? Os midianitas se levantaram com o povo do Senhor. O povo tinha afastado de Deus. Deus permitiu que os midianitas aterrorizassem o povo de Deus, né? Muitas vezes nós sofremos aflições justamente por esse afastamento de Deus. E aí, meus irmãos, o inimigo aproveita e monta no nosso lombo quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus. Precisamos estar atentos. Meus irmãos, o povo foi aterrorizado por 7 anos. Foi 7 anos de sofrimento, 7 anos de tortura, 7 anos de destruição. E a palavra diz que foi destruído todos os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza.
não deixaram em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos. A Bíblia diz que Israel ficou debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Juízes capítulo 6, versículo 8, 9 e 10. Vamos ler? Juízes capítulo 6, versículo 8, 9 e 10. Diz assim: Então enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Quando nós não damos ouvido à voz de Deus, é isso que acontece. E ainda Juízes capítulo 7, versículo 12, diz assim: diz que os midianitas eram tão numerosos como gafanhotos, e seus camelos eram inumeráveis como a areia na praia do mar em multidão. Eram incontáveis. Eram muita gente para lutar contra ali o exército de Gideão. Mas só que a diferença entre os midianitas e Gideão é que Gideão foi chamado pelo Deus, pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, por aquele que tem todo o poder, por aquele que é rei e que é comandante do maior exército da terra. Então, isso fortaleceu ali Gideão para a missão que Deus tinha colocado nas mãos dele. Capítulo 6, versículo 11 e 12 que nós lemos, diz que o anjo do Senhor apareceu ali a Gideão, né? Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abis-erita, em Ofra. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Meus irmãos, carvalho é uma planta que estava em Ofra, no assentamento. Então apareceu o anjo do Senhor e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Quando ouviu isso, Gideão deve ter pensado: Você não sabe o quão fraco e com medo eu estou. Porque ele deveria realmente estar com medo. Ele deveria realmente estar temeroso diante de tudo o que a palavra diz que era o exército dos midianitas. Quantas pessoas eram, né? Incontáveis, como aqui diz aqui. Os camelos eram como a areia do mar, a areia da praia. É claro que Deus sabia que Gideão ali estava com medo. Claro que Deus sabia, né? Mas ele escolheu Gideão de qualquer maneira. Quando Deus escolhe você, você pode estar com medo, você pode estar assustado. De qualquer forma, vai ser você que ele vai capacitar. Deus conhece a nossa personalidade, Deus conhece as suas características, Deus conhece as suas fraquezas, as suas fortalezas. Deus sabe da nossa tendência para o pecado, meus irmãos. Mas não é por causa de um erro que ele não nos escolhe. Aquele que se vê como maior, mais forte, mais sábio, terá um tempo difícil para ouvir a voz de Deus, porque quanto mais humilde você é, mais fácil você vai ouvir e entender o chamado de Deus, você vai ouvir e entender a voz de Deus. Porque aquele que acha que é muito sábio, aquele que acha que é muito entendido, que conhece tudo, não consegue ter um coração humilde para ouvir as pessoas, você acha que ele vai ouvir a voz de Deus? Não vai. O coração dele só tem espaço para o orgulho, né? Do sabido, né? Já viu aquelas pessoas que sabem tudo? Você vai conversar com ela, você nem consegue conversar, porque ela não deixa você falar, porque ela já sabe tudo. Você fala com ela, fala, eu já sei. Você acha que uma pessoa dessa vai ouvir a voz de Deus? Não vai. Quanto mais humilde você é diante de Deus, mais o coração quebrantado você vai ter, mais você vai ouvir a voz de Deus. Você acha que as pessoas mais usadas da presença de Deus é aquele que acha que sabe tudo?
Não são os mais humildes. São aqueles que você acha que você não dá nada por ele. Mas ele é precioso demais para Deus. Sabe por quê? Porque ele é humilde, ele sabe orar, ele sabe ler a palavra de Deus, ele sabe pedir perdão, ele sabe estar diante de Deus, ele sabe que ele não pode nada, que tudo é Deus na vida dele. É assim que Deus nos usa. Quer ser muito usado, quer pregar com autoridade mesmo, quer ser usado na presença de Deus com poder mesmo, quer ver os dons de Deus fluir na sua vida, seja humilde. A primeira coisa, para você subir nesse altar aqui, para você pregar a palavra de Deus, você tem que ser humilde. Porque se você não for humilde, só você vai falar, Deus não vai falar. Porque a gente faz um planejamento de pregação, eu fiz um planejamento, eu jamais deixo de fazer um esboço, mesmo que eu vou pregar tudo sem esboço, eu jamais deixo de fazer um esboço, mas metade do que eu falei aqui não está aqui no esboço. Sabe por quê? Porque se você for humilde, Deus vai falar no seu coração e você vai fazer, você acha que ele vai fazer tudo do jeito que você planejou. Não, é Deus que faz tudo. Porque nós temos que falar, meus irmãos, Senhor, não seja eu que vou falar, mas seja a palavra do Senhor. Porque nós sabemos, meus irmãos, que as nossas palavras, elas não podem entrar no coração do homem. As nossas palavras, elas não podem penetrar no coração do homem. Mas a palavra de Deus, ela penetra. E ela penetra e muda todo o interior daqueles que dão ouvido à voz de Deus. Meus irmãos, no entanto, aqueles que são humildes, com o coração aberto e receptivo, serão capazes de se tornar homens valentes de Deus, prontos a fazer a sua vontade. É assim que Deus faz na nossa vida. E Gideão pergunta para Deus, por que sobreveio tudo aquilo sobre eles? Gideão pergunta aqui, por que veio todo o mal diante do povo de Israel? E aí Deus responde para Gideão, porque eles afastaram do meu caminho, eles não deram ouvido à minha voz, então eu entreguei eles na mão dos midianitas mesmo. Eu deixei que eles fossem assolados pelos midianitas. Eu deixei que eles fossem perseguidos. Eu deixei que eles passassem necessidade. O Senhor então fala com Gideão assim, vai na tua força, dizendo que ele enviou para livrar o povo dos midianitas. Ele diz, porventura não te enviei eu, diz o Senhor. E aí, meus irmãos, uma coisa que o líder não pode ter é incerteza diante dos seus liderados. Porque imagina um líder cheio de incerteza no seu coração, na sua mente, na sua vida. Como que ele vai liderar? Uma coisa que nós devemos ter certeza daquilo que nós falamos. Certeza daquilo que nós falamos, que nós fazemos. O líder, ele tem que mostrar forte. O líder, ele tem que mostrar para as pessoas, para os seus liderados, ser forte, para que os seus liderados possam olhar para ele e se inspirar mesmo. O líder tem que inspirar confiança às pessoas. Gideão se colocou como uma pessoa qualquer, aqui a palavra diz pobre, pequeno, incapaz de cumprir o que Deus planejou para ele. Só que nessa noite, meus irmãos, eu quero profetizar sobre a tua vida, que nada será impossível para você. Nada será impossível para você, mesmo que você ache que você não tem força para cumprir o propósito de Deus. Saiba que Deus está com você e você prevalecerá contra aqueles que levantar contra a sua vida. Se Deus te chamou, se Deus te ungiu, se Deus te colocou diante de algo, saiba que qualquer um pode levantar diante de você, pode levantar contra a sua vida, falar contra o seu ministério, vai levantar para cair, porque maior está em você do que está no mundo. Aleluia, glória a Deus. Quem te chamou não foi o homem, Deus te chamou para fazer a obra dele, Deus te chamou para você fazer parte desse exército poderoso. Você é peça fundamental no exército de Deus. E se ele te chamou, ninguém pode impedir o que Deus vai cumprir. Já viu aquelas pessoas que quer disputar para fazer o louvor, quer disputar para pregar, quer disputar? Não precisa disso. Se Deus te chamou, ele vai te sustentar e qualquer um que levantar contra o seu ministério vai cair. Aleluia. Glória a Deus. Gideão assumiu o papel relutante, né? Ele pediu a Deus sinais para que Deus pudesse provar para ele que Deus estava com ele mesmo, porque ele estava duvidando que Deus estava com ele. Ele estava duvidando que ele foi chamado por Deus. Primeiro o anjo chamou o fogo para consumir o alimento que Gideão tinha trazido. Depois Gideão pôs para fora um velo de lã, velo
velocino, né, significa lã do carneiro, a pele do carneiro ainda coberta de lã. Em 2 noites consecutivas, Gideão pediu prova a Deus que Deus estava com ele, que Deus tinha chamado ele para essa missão. E aí eu te pergunto, Deus foi desencorajado por esse pedido constante de Gideão? Não. Deus não entristeceu com Gideão, não. Né? Porque Deus conhece, meus irmãos. Muitas vezes, né, nós vamos falar com o Senhor, será que isso é mesmo? Né? O Senhor prova através de algo, que dá um sinal que isso é o Senhor que está mandando mesmo. Mas Deus não entristeceu aqui com Gideão, não. Né? E nem se desencorajou, não, Gideão não serve mais, vou chamar outro, vou colocar outro no lugar de Gideão, não. Deus não faz isso, não. Deus, quando tem algo planejado para nós, ele vai até o final, até ele cumprir o propósito. Por isso que creio, meus irmãos, quando Deus nos chama para fazer a obra dele, e nós estamos na presença dele fazendo a obra, e quando nós vamos embora dessa terra, quando ele nos chama para um plano superior, ele já cumpriu aquilo que ele planejou. Porque a palavra diz que os planos de Deus, os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Ninguém na terra pode frustrar os planos de Deus na sua vida. Ninguém. Ninguém pode impedir os planos de Deus. Né? Que gostoso, né? Saber disso, né? Que nada pode impedir o que Deus tem planejado na nossa vida, né? Oh, aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, você acha que Deus começou a reconsiderar a sua escolha? Não. Todos esses sinais e maravilhas ocorreu dando a Gideão força e fé para do que ele precisava. Deus jamais desistiu de Gideão, mesmo quando Gideão tinha desistido de si mesmo. Né? Gideão já tinha desistido de si mesmo, eu não tenho capacidade, mas Deus falou, é você mesmo que eu te chamei, eu vou provar para você que esse chamado é para você. Meus irmãos, para um curto período de tempo mais tarde, recém-armado com o Espírito do Senhor, Gideão está à frente de uma força israelita de 32 mil soldados. 32 mil homens era o exército que Deus tinha dado ali para Gideão lutar contra os midianitas. Com 32 mil homens, mesmo diante de um exército tão numeroso como era os dos midianitas, mesmo assim, ainda dava assim, uma esperança, né, de vencer a guerra, de vencer a luta ali. Né? 32 mil homens é muita gente. Meus irmãos, agora, com 32 mil homens, Deus dá uma nova ordem, então, ali para Gideão. Todo mundo que tem medo, vá para casa. Deus falou com Gideão, fala com esses exércitos aí, todos que têm medo. Todos que estão com medo de ir para essa batalha, estão com medo de morrer, pode ir embora. Né? Pode ir para casa, está liberado para ir para casa. E aí, meus irmãos, Deus sabia que Israel ia reivindicar a glória da vitória. Né? Se Deus deixasse ali 32 mil homens e eles vencessem aquela guerra ali, aquela batalha ali, diante dos midianitas, com a sua força mesmo, com a força do seu exército, Deus sabia que Israel ia reivindicar. Fala, olha como nós somos poderosos. Nós fomos lá, lutamos com aquele monte de homem, com aquele exército numeroso, com aquele exército poderoso ali, e nós vencemos. Olha como que nós somos poderosos, olha como que nós somos fortes. Eles iam comemorar, meus irmãos, em vez de honrar a Deus por direito, quem estava no comando, eles iam honrar eles mesmos. Eles iam dar honra e glória para eles mesmos. Você também não acha que Gideão, por exemplo, gostaria de ter ido para casa? Porque ele também estava com medo, né? E eu acho que ele queria ir para casa também, né? Meus irmãos, então para contar a si mesmo, como daquele que estava com medo, se tivesse de enfrentar uma batalha que tinha risco ali de morte. E aí, meus irmãos, com essa nova ordem, né, de 32 mil soldados, aí só fica 22 mil. 22 mil homens, 10 mil homens já tinha cascado fora. E eu estou indo embora. Aí Deus diz, ainda tem muitos homens aí ainda.
E aí, meus irmãos, Gideão, Deus dá nova ordem para Gideão ali. Para que ele pudesse ali falar com aqueles homens ali. Que eles podiam ali ir embora. Ir para sua casa. Deve ter sido um golpe ali para Gideão, né? Perder tantos homens ali diante de uma batalha, diante ali de uma guerra, né? Ele perdeu ali 22 mil soldados. E aí sobrou 10 mil homens apenas. Com 10 mil homens, era praticamente impossível ele vencer a batalha. Então Deus falou de novo com ele. Há muitos homens aí, ainda há muitos. E ele dá um novo comando ali para Gideão. E ali Gideão fala com todos ali, diante ali daquela situação que ele estava vivendo. Em obediência à direção de Deus, Gideão tomou o exército ao rio para beber. Somente aqueles que lamberam a água com a língua, bebendo como se fosse um cão, fossem autorizados a permanecer ali para lutar na guerra do Senhor. Então, enquanto a gente foi mandado para casa, quando a poeira baixou, quando o Gideão foi olhar ali o exército que tinha sobrado, aqueles que tinham cumprido ali a ordem de Deus, e aí, de 10 mil homens, sobrou apenas 300. Eita, e agora? O que eu vou fazer com 300 homens para vencer uma batalha dessa? Vou morrer. Se ele estava com medo, com 32 mil homens, 22 mil foi embora, sobrou 10. Aí Deus fala, tem muito homem ainda. Então, coloca esses homens aí para lamber a água do rio como se fosse cão. Se quem lamber a água, deve permanecer. Aí, de tudo, na hora que Gideão for olhar, sobrou apenas 300 homens. Agora imagina, 300 homens contra um exército. Gideão, então, imagina o medo dele, quando Deus diz, vai para baixo contra o acampamento midianita, porque eu entreguei na tua mão. Meus irmãos, é uma coisa de ouvir que Deus quer que façamos mesmo, mas a verdade é que pode sentir como toda nova batalha. Como que isso pode acontecer? Apenas 300 homens, tem que ser a força de Deus mesmo. Como o povo de Israel ali, lutando ali diante de todas as batalhas ali no deserto, quem vencia a guerra não eram os homens, era Deus. Como tudo na nossa vida, na nossa própria força, nós não temos capacidade de vencer exército nenhum, de vencer batalha nenhuma. Porque por nós mesmos, vivendo diante das situações que nós vivemos, dessas guerras espirituais que nós nos encontramos todos os dias, dessas batalhas que nós lutamos todos os dias, nós existimos. Mas nós não desistimos, porque nós sabemos, porque Deus está conosco. Isso é que nos faz, é isso que nos dá força para lutar, para vencer todas as batalhas. Mais uma vez, Deus persuadiu ali Gideão. E ele instruiu Gideão para espionar o acampamento midianita. E aqui Gideão, ouviu que o soldado midianita também estava com medo. Estava com medo também da batalha. Ele estava com medo também da guerra, da luta que eles iam enfrentar. E aí, meus irmãos, um falou para o outro em sonho, onde uma tenda do midianita foi derrubada por um pão de cevada. Então esta é a outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, um homem de Israel. Soldado midianita chorou na sua mão. Deus entregou o Midian e todo o acampamento nas mãos ali de Gideão e dos seus soldados. Ouvindo isso, a fé de Gideão foi renovada, as forças dele foi renovada, a alegria dele foi renovada, porque ele viu ali que verdadeiramente o Senhor dos Exércitos estava com ele, aquele que poderia vencer a batalha, aquele que poderia lutar ali pelo povo, para vencer aquela guerra ali, com seus 300 homens armados, com nada mais do que trombetas e tochas escondidas dentro de jarros de argila,
os israelitas se arrastaram para os arredores do acampamento midian e puderam ali vencer aquela batalha. Os israelitas quebraram os cântaros, revelando as tochas e tocaram as trombetas, gritando: a espada do Senhor e de Gideão. Surpreso, meus irmãos, e pensando que estavam a ser emboscados por um grande exército, os midianitas entraram em pânico. Eles ficaram loucos quando eles ouviram ali o toque das trombetas, gritando. Ali o povo, apenas 300 soldados gritando ali diante dos midianitas, diante ali do acampamento deles ali. Eles ficaram doidos. E ali começou um lutar com o outro, um matar o outro à espada. Os midianitas, meus irmãos, eles lutaram entre si e começaram a fugir ali à noite. A sua poderosa força tinha sido superada por apenas 300 homens, liderados por Gideão, um homem de Deus. Já viu aquele ditado aí que fala que é verdadeiro? Né? Nós, com Deus, nós sem Deus, se nós estivermos numa luta sem Deus, mesmo sem maioria, nós não somos nada. Mas se nós tivermos apenas uma pessoa de oração, de palavra, temente a Deus, e você for uma luta, uma guerra, ouvindo a voz de Deus, você é maioria diante de qualquer situação, diante de qualquer batalha. Pode juntar o exército do inimigo contra você, você sempre será a maioria, porque o Deus dos exércitos está com você. Ele é aquele que ele é aquele que confunde o exército inimigo, ele é aquele que faz o inimigo lutar contra si mesmo, matar uns aos outros entre si mesmo a espada, a fugir diante da presença do Senhor. Foi assim que Deus fez. Precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos ouvir a voz de liderança de Deus na nossa vida. À medida que avançamos no dia a dia da nossa vida, nós podemos nos sentir como quando nós nos deparamos com paredes e obstáculos intransponíveis. Mas diante de Deus, nada é intransponível. Não existe nada invencível diante de Deus. Meus irmãos, momentos em que vemos que nosso inimigo é derrotado diante do Deus poderoso, assim mesmo será nós. Está difícil hoje? Está complicado hoje? Não pare. Continue lutando, continue batalhando. Porque Deus garante a vitória para você. Hoje, o que tem pregado aí é que você só é vitorioso se você for bem financeiramente, se você for rico, se você tiver uma casa boa, se você tiver um carro bom, se você tiver um emprego bom, se você tiver dinheiro no banco. Nós sabemos que vencer, meus irmãos, não é isso. Nós sabemos que vai muito além disso. Não que nós não podemos ter, nós podemos sim. Né? Os homens de Deus aqui, tudo era rico. Tudo era rico, tinha muito dinheiro. Jó mesmo, a palavra diz que ele era um homem reto, temente a Deus. Era rico demais. Né? Não é isso que a palavra diz? Só que nós não podemos, meu irmão, colocar a riqueza no lugar de Deus. Primeiro Deus, depois vem as coisas. Ele é aquele que dá. Meus irmãos, nós precisamos tirar toda a raiz de pecado do nosso coração, para que o mal não venha sobre nós. Porque se nós tiver com raiz de pecado no nosso coração, realmente nós não vamos vencer. Realmente nós vamos perecer diante das batalhas, diante das situações. Mas se você for humilde o suficiente para confessar a Deus seus pecados, seus erros, você sabe que você e Deus e você é poderoso para vencer qualquer batalha. Você tem que colocar Deus diante de qualquer situação na sua vida, para que você possa vencer. Se Ele te escolheu, se Ele te chamou, Ele vai te capacitar e Ele vai te fazer vencedor, porque Ele diz, né? Eu venci, e vocês também vão vencer. Porque quem vai vencer essa batalha, quem está com você nessa batalha, sou eu, e eu sou poderoso para vencer. É a palavra de Deus que diz isso, meus irmãos. Ele sabe quem nós somos, Ele sabe quem você é.
E Ele nos escolheu antes do início do tempo para emergir, para frutificar, para que nós possamos dar muitos e muitos frutos na nossa vida e através da nossa vida. Meus irmãos, precisamos prevalecer diante de todas as situações, como Gideão prevaleceu. Mas ele prevaleceu porque ele deu ouvido à voz do Senhor. Quer um exemplo de não dar ouvido à voz do Senhor? Josué. Josué mandou os espias a olhar a terra de Ai. Só que os espias olharam, viram lá e falaram, não, o exército dele é fraquinho, poucos soldados, mal treinados, soldados incapacitados, não vão levar todo o exército, não. Vão levar apenas alguns homens, eu acho que foram 3.000 homens, se eu não estiver enganado, né, pastor? Eu acho que é isso, 3.000 homens ali que falou que ia levar. Levou apenas 3.000 homens diante do exército. E Josué deixou de consultar Deus. E sabe o que pior? Tinha pecado. Acã ali tinha escondido os espólios de guerra, que Deus falou que era para queimar tudo, destruir tudo. Aí ele trouxe, enterrou ali na tenda dele. Meus irmãos, onde há pecado, não tem a graça de Deus. Por isso que o pecado, nós não podemos esconder pecado. Pecou, pede perdão. Errou, pede perdão. E aí o que aconteceu? Perderam a guerra. Perderam homens. E aí eles foram olhar por que eles não tinham vencido. Josué foi falar com Deus, Senhor, mas por que nós não vencemos a batalha? Aí Deus revela para ele qual que é o problema. Pecado. Onde o pecado está, nós não vencemos batalha. Mas onde nós pedimos perdão pelos nossos erros, abrimos nosso coração a Deus, Deus é poderoso para nos fazer vencedor diante de qualquer batalha. Quando nós colocamos Deus no comando para liderar nossas decisões, meus irmãos, nós sempre seremos vencedores. Quando você coloca Deus para liderar as suas decisões, quando você fala com Deus e não toma decisão precipitada, porque muitas vezes você fala com Deus, você até ora para aquela situação, só que você não espera a voz de Deus. Aí você, apressadamente, ansiosamente, vai lá e toma sua decisão. E fala, Deus, mas o Senhor não falou que Deus não tinha falado. Deus ainda, muitas vezes, Ele vai nos capacitando. Muitas vezes nós queremos as coisas no nosso tempo, do nosso jeito. Mas sabe por que muitas vezes Deus não nos dá? Porque nós não estamos ainda preparados. Ele vai te preparar para depois Ele te dar. Se for bênção na sua vida, Ele vai te dar. Agora, se não for... Então, meus irmãos, seja aquele que ouve a voz de Deus. Seja com 300 soldados, ou seja com 32.000, sempre ouça a voz de Deus. Porque o que vai te tornar vencedor diante de uma batalha, diante de uma guerra, não é o número de soldados, presta atenção nisso, não é o número de soldados que você tem, mas é se Deus está à frente da sua batalha, à frente da sua guerra. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Chamar o nosso diácono Vladimir.